Antes de começar a fazer as ligações aqui, eu tenho uma parada aqui pra falar pra todo mundo que mudou a minha vida, tá mudando e tem feito tudo que eu toco prosperar. E eu acredito que na sua vida também vai acontecer isso se você fizer isso. Que a sua fé seja maior do que as coisas que estão diante dos seus olhos. A Bíblia fala, né, que a gente tem que ter. Se a gente tiver uma fé como um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. E a partir do momento que eu comecei a acreditar que aquilo era possível antes de acontecer, acreditar para ver e não ver para acreditar, e fazer pisando em lugares que eu não tinha certeza que daria certo, mas eu tinha fé que ia dar certo. Tinha tanta fé que ia dar certo que na minha cabeça aquilo já era real que ia dar certo, que começou a dar certo. E esse é um macete que Jesus ensina, que Salomão ensina, que faz com que você prospere em tudo que você toque. Porque a tua fé ela é tão forte em Deus e que aquilo vai dar certo, que Deus ele meio que alinha as coisas para que dê certo. Se for da vontade dele, óbvio. Aí você fala, isso aí é uma desculpa para caso dê errado. Não, cara, por isso que é bom a gente estar em sintonia com Deus o tempo todo, porque em sintonia com Deus o tempo todo a gente sabe antes mesmo de fazer se aquilo é da vontade dele ou não. Ou seja, antes de você perder tempo, gastar tempo, que pra mim hoje nada que eu faço é tempo gasto. E pra mim hoje, mesmo que não foi da vontade de Deus e eu fiz na pressa, eu serve como aprendizado. E aprendizado pra mim não é tempo gasto, é tempo investido. Teve um projeto mesmo que eu investi muito tempo, recurso, psicologia, psicólogo, né? Mas, cara, não deu certo. Só que no final eu vi que foi uma coisa que Deus falou pra mim que não era pra mim investir. Então foi um aprendizado pra mim lembrar de Deus, entendeu? Não ser soberbo, lembrar que Deus está acima de tudo e que eu tenho que fazer as coisas da vontade dele, não da minha. Óbvio que Deus às vezes nos agracia, né, com coisas que são da nossa vontade, ele faz dar certo, mas você tem que ter crédito com Deus, né? Enfim, o que eu tô querendo dizer resumidamente é: esteja conectado com Deus, tenha fé, acredite antes de ver. Você tem que ter fé para acontecer e não ver para acontecer. E, cara, seja um cara de fé, porque você sendo um cara de fé, você põe a mão na mesa e fala, vai acontecer, vai prosperar, porque Deus está comigo, eu sou potente, eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa merecedora. Não tem nada nessa vida que não dê errado pra você, que não seja da vontade de Deus. E Deus, ele tem o melhor pra gente. A própria Bíblia fala, se vós que sois humanos e tem por natureza ruim, não dais pedras para os teus filhos quando eles estão tipo de castigo, você tá brigado com eles. Imagine eu, que sou Pai Celestial, como que eu não trato vocês? Ele fala alguma coisa assim, não é exatamente assim, mas a mensagem é essa. Ou seja, imagine Deus, mesmo com raiva, ele trata a gente bem. Então, pensa, reflete, cria um relacionamento com Deus e tenha fé. Acredito que fé dentro disso tudo e colocar Deus acima de tudo em primeiro lugar na sua vida é algo matador para você conseguir vencer todos os obstáculos na sua vida. Qualquer coisa, cara, qualquer coisa que vier na sua vida você vai vencer porque Deus é maior na sua vida. Eu quero ficar rico, quero ser próximo, você vai vencer. Eu quero, sei lá, teve um término, quero superar, você vai vencer porque você tem fé e porque Deus é primeiro na sua vida. Eu quero ajudar as pessoas, você vai conseguir ter recursos para ajudar as pessoas espiritualmente, fisicamente, porque você tem fé e Deus é maior na sua vida. Então, cara, acredite nesse Deus do impossível. Tenho muitas coisas para falar aqui. Um dia eu vou trazer um vídeo aqui no Instagram, no YouTube também, para falar sobre essas coisas, porque o que Deus tá fazendo na minha vida é surreal. O que Deus está fazendo comigo é surreal. E eu acredito que não só eu posso viver essas coisas, mas você também pode. Então, a chave para viver coisas incríveis, para viver o impossível na sua vida, é ter fé além da realidade. Tava conversando com a minha esposa, ela falou que, cara,
tinha uma vaga, né, de emprego, e ela falou, não sou capacitada, etc, etc. Eu falei pra ela, amor, lembra quando eu me candidatei pra X emprego? Eu era capacitado? Não. O que eu tinha? Fé. E hoje eu sou o melhor funcionário dessa empresa. Eu tô falando isso não por orgulho e soberba, mas isso é uma palavra que o próprio dono da empresa, falou. Então, tenha fé e acredite em você, que você é capaz, que você é foda, que você é o melhor e que Deus te ama, que você é filho de Deus e merece, você é merecedor de coisas boas nessa vida. Você é merecedor de coisas boas nessa vida. Você é merecedor de ganhar mais de um salário mínimo. Você é merecedor de comer e viver do bom e do melhor nessa vida. Então não se contente com menos do que isso. A não ser que para você isso não seja um problema. Para mim é um problema. Eu não suporto viver na mediocridade, viver sendo um mediano. Eu quero viver coisas incríveis, porque Deus falou que a gente ia comer do bom e do melhor nessa terra. Então eu não quero só viver isso para o meu deleite, mas para pregar para a vida de outras pessoas também através da minha vida. Sem eu falar um A, as pessoas vão olhar para minha vida e serem cheias do Espírito Santo e tentarem, quererem saber que Deus é esse que está prosperando ele, que Deus é esse que tudo que ele toca prospera, que Deus é esse. E esse é o segredo para você prosperar em todas as áreas da sua vida. E eu tô falando isso com 20 anos. Você tem ideia disso? De um rapaz tão novo como eu tá falando isso pra você. E eu tô vivendo coisas, cara, inimagináveis na minha vida. Óbvio que eu tive que crescer rápido. Hoje minha mentalidade é de um cara de 40, 39 anos. Mas porque foi muita pressão, né, pra mim crescer rápido, virar adulto rápido. Mas isso foi bom pra mim, eu ter passado por certas situações, certas humilhações, porque eu cresci rápido. E isso vale para qualquer faixa etária, tá? O que eu tô falando aqui, principalmente para os mais velhos, de 25 anos, 30 anos, 40 anos, 59 anos, 60 anos, 70 anos. Porque isso que eu tô te falando aqui foi um presente que Deus me deu, de como prosperar em qualquer área da minha vida, de como eu colocar a mão em uma coisa e ela prosperar. E isso é um presente que eu tô compartilhando com vocês, porque Deus não falou pra gente reter os pães e os peixes. Deus falou pra gente multiplicar os nossos talentos, multiplicar os pães e os peixes e distribuir entre a multidão, para que assim tenha mais discípulos e a seara que é grande e tem poucos trabalhadores seja uma seara que tenha muitos trabalhadores, para a gente salvar vidas, salvar pessoas. Então Deus está te chamando hoje para você viver uma vida incrível, para você viver o bom e o melhor dessa terra. Posso não estar na melhor vestimenta adequada para fazer esse vídeo, me bateu uma inspiração do nada, me bateu aqui o Espírito Santo, tive que vir aqui falar isso. Então não deu tempo de eu me arrumar para gerar autoridade para vocês, né? Para vocês verem mais credibilidade nas minhas falas. Mas a minha credibilidade hoje que eu trago é palavra bíblica. Isso que eu tô falando é bíblico. Então tudo que eu tô falando aqui tem na Bíblia. Não tô falando de mim mesmo, do meu ser, da minha carne. Tô falando do Espírito. Tô falando no Espírito. Então, se Deus falou, se Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a própria palavra de Deus, a Bíblia de Jesus, é o próprio Jesus, que no começo tinha um verbo, e o verbo era Deus. Então o que eu tô falando é a plena verdade. Você quer mais do que isso para te convencer? Então aproveite essa oportunidade. Eu quase não tenho inscritos aqui no YouTube, eu nem ligo também, mas eu acredito que Deus vai levar esse vídeo para as pessoas certas, mesmo eu tendo poucos inscritos. Aproveite essa oportunidade, não deixe também um comentário aí como está a sua vida hoje, como o que você tem feito hoje para superar as adversidades da vida. E aproveita isso, porque é um presente de Deus sincero. É um presente de Deus sincero. E aproveita e compartilha também. Isso aqui não é corrente, tá? Mas se você sentir no seu coração de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que você quer ver prosperar, que você quer ver dando certo, manda esse vídeo. Eu te desafio a mandar esse vídeo para essa pessoa.
Não é para engajamento, tá? Eu tô fazendo isso porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, seja um trabalhador na seara de Deus, entregue esse presente de Deus, repartilhe os pãezinhos e os peixes, tá bom? É isso, Deus abençoe, espero que você aproveite este presente de Deus.